bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que nos acompanha. Eu sou André Cardoso, sou ativista social e sou fundador do movimento Criar Moçambique, este movimento de jovens moçambicanos que visa promover e defender os direitos juvenis a partir das artes de cultura. E para iniciarmos, concebemos o projeto Voz Alternativa. Conforme o nome nos remete, visa constituir-se uma alternativa às vozes cerceadas, dar voz aos jovens que têm tanto para dizer, que não encontram espaços para o fazer. Este projeto vai trazer-nos uma série de entrevistas, debates, concursos de rap de intervenção social, de poesia, de teatro, e na senda da entrevista com a qual iniciamos hoje, vamos debater no âmbito da Semana da Juventude, que celebrou-se a 12 de agosto último. Vamos falar um pouco, vamos ouvir um pouco de uma figura incontornável neste país, pela sua verticalidade, pela sua pujança, pela sua característica de ser igual a si mesmo. Vamos ouvir um pouco sobre os desafios da juventude no que concerne ao desenvolvimento de Moçambique. Falo-vos do meu convidado para hoje, Venâncio Mondlane, deputado da Assembleia da República, a quem desde já cumprimento e agradeço por ter aceito prontamente o convite da Criar Moçambique. Venâncio, muito obrigado e seja bem-vindo ao Voz Alternativa. Obrigadinho pelo convite e também felicitar esta iniciativa de criar este movimento e o termo movimento. E acho que é muito feliz porque é isto que nós estamos a precisar nesta era em que estamos a viver. Quer dizer, uma era em que há muitos paradigmas, há muitos valores e há muito status quo que vai ter que ser quebrado, vai ter que ser, digamos, modificado, reformulado e reestruturado. E penso que é uma iniciativa feliz e só posso dar a minha força. Obrigado. E continuem para frente. Está dando por ter aceito o nosso convite e estar conosco. Aliás, deixa-me frisar que Venâncio Mondlane é o primeiro a estrear das entrevistas, foi a dedo minuciosamente escolhido pelos elementos que mencionei atrás. Venâncio Mondlane, celebramos a Semana da Juventude, estamos na Semana da Juventude e a juventude obviamente tem vários desafios neste país. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que a juventude tem? Muito bem, uma questão muito interessante que tu colocas, quer dizer, o maior desafio, não restam dúvidas, é da juventude primeiro, sob o ponto de vista da sua natureza, da sua identidade. Quer dizer, como um grupo etário, como um grupo, digamos, específico, com interesses muito concretos, primeiro tem o desafio de salientar, de evidenciar a sua identidade. Portanto, realmente, quem é esse jovem? Quer dizer, esta que é a grande questão, porque a juventude moçambicana, vista assim, é uma coisa muito abstrata. Mas quem ela é? Digo-te isso, por exemplo, se a gente dissesse assim, se estivéssemos na década de 60, e perguntássemos juventude do moçambicano em Moçambique, a ideia ia sair alguns valores que aquela juventude estava congregada à volta desses valores. Tu sabes que antes da luta de libertação nacional, por exemplo, os grandes centros de pensamento nacionalista é justamente o que vocês estão a fazer agora. Eram as grandes associações culturais, não é? Sobretudo culturais, não vamos dizer político-culturais, que não era muito aceito, mas os grandes movimentos associativos de envolta ao desporto, à cultura, à música, onde começa a ebulição do pensamento nacionalista nacional. Então, se a gente dissesse o que é a juventude na década de 60, a gente dizia que, bom, a juventude havia aqueles valores da emancipação política, não é? Havia alguns valores culturais que a gente identificava de forma muito clara. Havia o movimento dos hippies, havia essas coisas. Agora, hoje em dia, quem é a juventude? Quer dizer,
juventude, se pegar o censo nacional, ok, tudo bem, vamos encontrar aqueles que estão naquela faixa etária em Moçambique, dizem que até os 35 anos, mas a Organização Mundial de Saúde considera jovem até os 24 anos, por exemplo, em muitos países da Europa, o jovem é até 24, 25 anos, em Moçambique até os 35, por razões variadas que não vale a pena aqui discutir, mas nós vamos encontrar a juventude em Moçambique apenas como um grupo etário, na pirâmide etária, um grupo estatístico. Okay. Agora, o grande desafio é este grupo, apenas que é identificado do ponto de vista da idade, fisicamente, nos números, na estatística, ela dar a transição de passar de ser apenas números para passar a ser valores. Este é o grande desafio que nós temos. Que tipo de valores concretos o jovem de hoje tem e que pode agregar os outros jovens e defender uma causa? Que valores é que são? Qual é a missão? Qual é o seu objetivo? Quer dizer, nós surgimos numa certa época, não é por acaso. Nós surgimos numa certa época porque nós temos uma determinada missão. Atenção, o ser humano é um dos poucos vertebrados que vive menos tempo. Quer dizer, nós vivemos, em média, quem se tiver até os 100 anos já viveu demais. A esperança de vida em Moçambique está por volta de 54 anos. Mas quem vive até os 60, 70 anos até pode se dar por satisfeito por isso. Agora, se nós já aparecemos no mundo e só estamos 60 anos vivos e desaparecemos, mas o mundo tem milhares de anos, significa que aquele nosso aparecimento ou surgimento naqueles 60, 70 anos é para uma determinada missão. Porque a humanidade na globalidade, ela está a caminhar, está em movimento, usando o vosso termo. A humanidade, entanto que tal, ela está em movimento. Esta que é a lógica da existência, de uma forma global, tanto humana como imaterial, seja lá o que for. A lógica da existência é exatamente ela está em movimento. É por isso que, por exemplo, tu no universo não tens nada que seja estático. A gente diz que a Terra gira à volta do Sol, mas o próprio Sol também está em movimento. Não há nada no universo que seja estático. Tudo está no movimento. A própria humanidade também está em movimento. A história da humanidade também está em movimento. Então, eu que surjo como jovem neste movimento, qual é o meu papel para o devir humano, para o movimento humano? Qual é o meu papel? Então, isto é importante. Qual é o papel concreto, que tipo de valores ou que tipo de curso da história essa juventude atual quer dar? Este é o primeiro grande desafio. O segundo é um desafio que já não tem nada a ver com a própria juventude, mas tem a ver com a sociedade, no geral. Que é o desafio de quê? O desafio do desenvolvimento económico e social. Então, estes são os grandes desafios, na minha opinião. Achei muito interessante a forma como coloca a ideia do desafio do jovem ter esse autoconhecimento, de saber quem ele é, no momento em que está, e para poder demarcar passos para o futuro. E é exatamente isso que nós, no movimento Criar Moçambique, estamos a tentar fazer, né? Tentar mostrar à juventude, tentar advocar pela juventude, de forma que ela tome consciência de si mesma. Há esse mecanismo de Criar Moçambique, mas há tanto jovem que, por exemplo, não opta por essa via. Como é que se faz, num cômputo geral? Há uma receita específica? Há passos específicos demarcados já que a juventude deve seguir? Olha, essa é uma boa questão. Logicamente que cada momento e cada espaço tem uma natureza diferente, tem, digamos, as suas particularidades, aquilo que os cientistas sociais, como vocês gostam de dizer, tem as suas idiosincrasias, não é? Quer dizer, o que acontece é que, de fato, não há uma receita global e única. Nós agora estamos num momento particular muito interessante. O filósofo Severino Nguyen disse uma coisa que para mim me impressionou bastante. Uma pessoa da idade que ele tem, mais velho, da geração mais velha, e com a formação que tem, um PhD,
e não só um PhD de papel, é uma pessoa que tem vários livros publicados, é um professor assistente na Suíça, numa das maiores universidades do mundo. Portanto, é uma pessoa cujo nível intelectual, acadêmico, é do mais alto, a nível, é de gabarito de nível mundial, não é? Um homem planetário do ponto de vista da intelectualidade. Mas, mesmo assim, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que nunca tinha estudado Eduardo Mondlane como deve ser. Eu fiquei um pouco escandalizado, mas como é que uma pessoa destas vai dizer que não conhece Eduardo Mondlane? Porque eu conheço alguns livrinhos, né? Conheço o Natal com Moçambique, o Chicano, filho do chefe, e vi alguns artigos que foram publicados quando ele estava, digamos, nos Estados Unidos, publicou vários artigos. Mas uma coisa curiosa, ele dizia assim que a obra de Mondlane é uma obra muito mais extensa do que nos foi dado a conhecer hoje. E ele teve o cuidado de estudar essa obra. E encontrou coisas impressionantes. Por exemplo, encontrou que o Eduardo Mondlane era defensor do federalismo. E veja só que o federalismo foi uma das ideias mais combatidas no nosso processo revolucionário. Em 75, se você pronunciasse a palavra federalismo, era talvez algo superior que o pecado capital. Quer dizer, era uma digamos, até certo ponto, digamos, da maior blasfémia que você podia dizer, pronunciar o federalismo. Mas veja só, que Eduardo Mondlane, na tese, nas hipóteses do Severino, porque ele diz que ainda vai lançar o livro, diz que Eduardo Mondlane era defensor do federalismo. Só para tu veres como é que as coisas são, mas a imagem que nos foi apresentada de Eduardo Mondlane é totalmente diferente disso, não é? E aquilo que nós fomos ao longo desses 45 anos também foi totalmente na contracorrente do grande pensamento do Mondlane. Só para tu veres uma coisa, que na verdade a receita do que estás aqui a falar, para ir para a tua pergunta, qual é a receita, não é? Porque realmente o jovem se afirme, tenha a sua identidade própria, que depois possa contribuir positivamente para o desenvolvimento econômico, social, cultural do país e tal, e que se afirme. Qual é a receita? Olha, a questão aqui que se coloca é uma e simples. Quando o jovem se quer afirmar, significa que ele quer se afirmar num universo de valores já estabilizados. E se ele quer se afirmar, significa que ele não tem como se afirmar sem fazer uma ruptura com os valores já estabilizados. Não tem como, não é possível haver uma afirmação do jovem sem romper com isso, não é? Não é possível. Quem pensar diferente não conhece a história. Está a falar no abstrato, está a delirar. É um delírio pensar que a afirmação da juventude sem uma ruptura com o status quo. Então significa que a juventude que não romper com o status quo significa que essa juventude é uma juventude amorfa. Essa juventude é uma juventude tal e qual aquilo que uma vez eu escrevi um artigo que eu falava do gregarismo. O gregarismo é um termo que vem da biologia, não é? Que fala daqueles animais que andam sempre em grupo. Por exemplo, os leões têm tendência para o gregarismo, o boi-cavalo tem tendência para o búfalo tem tendência para o gregarismo. Não. Há animais que, diferente do leopardo, tem uma vida um pouco mais solitária, mais isolada, mas a maior parte dos animais selvagens tem tendência para o gregarismo. Então eu dizer que o gregarismo é uma corrente, é uma forma de ser que é contrária ao rompimento. Não é? Por isso que vocês também têm aqueles concursos vossos, não é? Das barras e tal, vocês dizem que é rompimento. É rompimento por quê? Porque de fato é para quebrar, é para destruir valores, é para destruir o paradigma, não é? Então, esse é que é o papel do jovem. O jovem tem que quebrar paradigmas. O jovem deve ter utopias. O jovem tem que sonhar numa sociedade. Por quê? Porque ao fazer isso não é uma questão meramente de rebelião. Porque às vezes as pessoas entendem que é uma rebelião. Que você está sendo rebelde. Não é rebelião. É a natureza humana. É uma lei
da própria natureza, da qual não temos como, digamos, pelo nosso livre-arbítrio, querer mudar isso. Como eu te disse, tudo está em movimento. O universo está em movimento. A história é um movimento. O ser humano está em movimento. Quer dizer, não há nada neste universo que não esteja em movimento. Então significa que o jovem, e o movimento significa o quê? O movimento significa a mudança de uma posição para outra. Né? Então significa que o jovem também deve, em princípio, estar de acordo com a grande lei da natureza do universo, que tudo está em movimento. Então, ele próprio deve se renovar constantemente e renovar não só os seus valores intrínsecos, interiores, como os valores da sua própria sociedade. É por isso que havia aqueles filósofos da antiguidade grega, da tal corrente do epicurismo, que eles diziam assim, se eu vou o Diógenes, penso que foi uma das figuras mais conhecidas, que ele dizia assim, se eu vou a um rio hoje, eu, quando volto amanhã, para aquele mesmo espaço, o rio é diferente. Porque as moléculas do rio que passaram no dia anterior já passaram. Eu encontro novas moléculas. Encontro novos átomos, novos eletrões. Então eu encontro um rio diferente. O Venâncio, que era de 10 anos atrás, não é o mesmo Venâncio que hoje. É totalmente diferente. Então, que jovem é esse que diz que quer que tudo permaneça tal e qual? 45 anos de independência que nós temos e queremos os mesmos valores. E nós hoje encontramos um jovem que ele vai a falar, diz assim, fala um pouco ou vamos ao debate político das prioridades de desenvolvimento para a juventude. Primeira coisa que você ouve hoje nos discursos, temos que valorizar os nossos pais, porque a independência que nós tivemos temos os valores da independência nacional, e nós encontramos isso até nos grandes programas de desenvolvimento do país. Você vai encontrar o programa quinquenal do governo, o planos económicos e sociais, sempre tem uma cláusula, um capítulo que é específico, que é a unidade nacional, a unicidade do Estado, a defesa dos valores da independência. Temos tudo isto. Então, até continuidade do tradicionalismo. Exatamente, e da tradição. E nós encontramos esta intoxicação, que encontramos há 45 anos, que nós estamos, digamos, até certo ponto, sequestrados, não é? Para pensar que este é um valor eterno, que é um valor, digamos, indissolúvel, cristalizado, que ninguém pode pôr em causa, ninguém pode questionar, ninguém pode estudar isto. Os próprios valores da independência têm que ser estudados, têm que ser questionados. E este é o valor do jovem. Não é? O jovem que estuda história, ele estuda história porque ele tem que buscar ferramentas técnicas e científicas para, até certo ponto, verificar a viabilidade e a legitimidade destes valores da independência. A independência foi boa naquela altura que nós precisávamos, de fato, de sair de um sistema de opressão. Mas depois de passarmos desse sistema de opressão, temos que ter um olhar crítico sobre que opções políticas e económicas nós tivemos. Por exemplo, a opção política e económica que nós tivemos depois da independência, do socialismo, que praticamente todos os movimentos nacionalistas da SADC fizeram a mesma coisa. Na Tanzânia, na Zâmbia, o Zâmbia é um bocadinho diferente, mas a África do Sul, já a ANC, todos estes movimentos, eles basearam-se praticamente nos valores do socialismo. E a grande questão que nós temos hoje é questionar, essas opções foram as mais corretas, não haviam coisas diferentes. Não haviam opções de política diferentes. As opções de política económica hoje, que nós estamos a tomar, são as mais corretas. Se nós não discutimos isto, significa que nós não discutimos a nossa própria missão no mundo, como seres humanos. E a missão do jovem, por que Deus dá a capacidade do jovem ter melhor energia intelectual e física? Por quê? Dá a capacidade intelectual e física ao jovem superior. Por quê? Porque é o jovem onde está a maior responsabilidade da quebra do paradigma. E para tu quebrares o paradigma, tu precisas de maior energia. Porque quebrar o paradigma significa um desafio maior e vais encontrar maior resistência. Não é? Então, o papel, responder a sua pergunta, que não é uma resposta também muito taxativa. O papel do estudante, o papel do jovem,
hoje é justamente olhar criticamente a história. E de forma, ainda com este olhar crítico, começar a traçar a sua própria utopia. Então, se não temos uma utopia, onde é que nós queremos chegar? Que tipo de sociedade nós temos, sonhamos? Se nós não tivermos isto, significa que o nosso papel como jovem é um papel, ou a nossa vinda a este mundo como jovem, é uma verdadeira inutilidade. Significa que ainda podemos dizer assim, que é daquelas situações que dizem, vai ser um período na história para ser apagado. Bom, da forma que coloca, da forma que eu percebo, coloca uma maior responsabilidade do jovem, ele por si quebrar paradigmas, fazer transição e estar nesse constante movimento. Mas daí eu faria uma pergunta, e o papel do Estado? Sim. Será que o jovem, ele tem capacidades suficientes de quebrar paradigmas, de fazer essa transição, se não tem a mão do Estado? Sim, não resta dúvidas. Olha, esta quebra de paradigmas, este dar um novo curso à história, pode ser feito em alguns países, por exemplo, alguns países, algumas geografias, algumas latitudes. Esses paradigmas até são quebrados muitas vezes de forma institucional. Isto é, o próprio Estado, ao escutando a sociedade, ouvindo o povo, ouvindo os jovens, vai mudando as suas políticas, as suas estratégias, os seus planos, os seus programas de desenvolvimento, em função do que vão escutando, vão ouvindo. São democracias um pouco consolidadas que permitem o próprio Estado ir se reconstruindo com base num diálogo permanente entre o Estado e o jovem. Isso é o ideal. Mas podes ter certeza que alguma dessas realidades nem sempre foi assim. Dá exemplo muito simples. Um país que eu gosto muito dele, que é a França. A França gosto dele porque é onde tenho minhas grandes referências de escritores, de filósofos, marcaram profundamente a minha vida, são da França. Então, um país como a França, por exemplo, ainda há 100 anos atrás, na França não era possível, as mulheres não votavam. Parece uma coisa, parece algo assim inusitado, mas é verdade. Na França, Suíça, que é um país, digamos, da Europa mais avançada ainda, não é? Mas há 50 anos, não há muito tempo, 75 anos, as mulheres não votavam. Então, significa que tu notas que mesmo nas realidades, onde aparentemente o próprio Estado cria esse espaço para os jovens dialogar criticamente com o Estado e ter o impulso do próprio Estado para a reconstrução e para construir as suas utopias, esses mesmos países foram obrigados a essa realidade. Não é? Toda a gente sabe o que representou a Revolução Francesa. Eu gosto muito da história da Revolução Francesa, porque há coisas ali impressionantes. Não é? Um dos filósofos que eu mais gosto até hoje, não dei tanto hoje a ele, mas gosto muito, que é o Voltaire. Se formos a ver, o Voltaire é um jovem da aristocracia que estava muito bem colocado, mas mesmo assim ele questionava os valores da aristocracia, os valores de uma sociedade em que lhe dava benefícios, mas ele questionava os próprios benefícios que ele tinha do Estado. Ele punha criticamente o Estado que lhe beneficiava. Voltaire não trabalhava, não precisava mexer as suas mãos, só era pensar, falar, escrever, vivia disso. E toda a Europa, ele era convidado para a Europa, toda a aristocracia europeia gostava dele, chamava, vivia disso. Mas ele criticava, colocava em causa aqueles próprios que lhe davam os benefícios. Faz-me recordar o Michael Moore, nos Estados Unidos, que é um dos homens, um dos ativistas, dos maiores ativistas ambientais do mundo. Quem lhe patrocina são justamente aqueles que destroem a natureza. Porque precisam dele.
precisam deles para a própria existência deles. Mas é ele que lhes critica e lhes põe mais em causa. Então, eu acho interessante este tipo de relação, que não pode ser um relacionamento do jovem perante o Estado, um relacionamento unilateral. Quer dizer, o Estado apenas vai dar ao jovem. Qual é a oportunidade de dar ao jovem? Oportunidade de dar o quê? Um escritório? Oportunidade de dar o quê? Financiamento para abrir um negócio? Oportunidade de dar o quê? Bolsa de estudo? A oportunidade de quê? Quer dizer, isso é bom, é muito importante. Mas a relação do jovem com o Estado não pode ser uma relação apenas de recepção, de receber. Eu, como pastor, como cristão, eu sei que isto é uma lei da própria natureza. A Bíblia diz que bem-aventurada a mão que dá do que aquela recebe. Bem-aventurada a mão que dá do que aquela que recebe. Significa que se houver uma relação em que você está mais a receber do que a dar, é uma relação desigual e desequilibrada, e que para a própria história ela não vai ser boa. O Estado tem que criar essas condições, não restam dúvidas, mas o próprio jovem tem um papel de questionar o próprio Estado e lhe dar essas condições. Tem a obrigação de forçar mudanças e reformas do próprio Estado. Okay? Porque às vezes há este grande problema, é que nós queremos realmente que haja um Estado que dá oportunidades, mas não temos nenhuma ideia concreta da reforma do próprio Estado. Se a ideia de apoio à juventude for essa, então é uma ideia errada. Quer dizer, que nós apenas queremos um Estado, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se a ideia for essa, que nós não temos nenhuma utopia, não sonhamos com, não temos um modelo de sociedade que nós sonhamos, não temos uma utopia de sociedade. Quando o Estado começarmos a dar benefícios ou abertura, sabe o que vai acontecer? Seremos comprados pelo próprio Estado. Esse é o grande risco. Muitos jovens falam comigo hoje e dizem assim: o Estado não dá oportunidade, não sabe o espaço para os jovens. Eu digo, ainda bem, é um grandíssimo privilégio que vocês têm de ter um Estado moçambicano que não nos dá espaço, porque vocês não têm nada a dever. Como vocês não estão em dívida, vocês podem quebrar esse Estado sem dever absolutamente nada, sem nenhum remorso. Vocês não têm nada a dever a esse Estado, vocês podem quebrá-lo. Porque se fosse o contrário, em que vocês têm um Estado, em que esse Estado vos dá oportunidade, dá-vos financiamento, dá-vos bolsa, dá-vos tudo, vocês automaticamente seriam comprados pelo Estado. Mas, como está a acontecer com muita juventude hoje, e vou dizer de forma muito clara e direta, o Conselho Nacional da Juventude, por exemplo, está comprado pelo Estado. Porquê? Porque vive com base num contrato de programa com o Estado, vive dos fundos do Estado, não consegue sonhar mais nada, já não tem utopias, já não consegue sonhar um Estado, não tem uma utopia do tipo de sociedade que nós precisamos, não sonha num debate sério sobre as questões económicas, sociais, não consegue ter força para defender a própria juventude marginalizada, já totalmente comprada. Né? Vamos falar de uma OJM, quer dizer, o OJM é aquilo que eu disse uma vez, ainda um pouco mais jovem, que era uma organização que estava, digamos, até certo ponto, ela estava politicamente prostituída, não é? Porque você tem uma organização tão forte como aquela, que está espalhada e tem uma dimensão nacional, com um nível de responsabilidade muito grande, com recursos muito elevados, mas é a organização que mais faz para manter o status quo. É o mais faz para manter a nomenclatura. É o mais faz para se manter o establishment. Então é uma organização inútil, totalmente inútil. Porque não estou a dizer que, e volto a repetir, que a questão não é a rebelião. Não estou a dizer que vamos à rebelião, partir as coisas, ir para a rua, destruir. Não estou a dizer isso. Mas o olhar crítico da sociedade, a ideia da reforma permanente do Estado e da sociedade, esse é o papel da juventude. Então, eu posso estar a receber o apoio do Estado,